Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindos, amigos do Floripa em Foco, para mais esta edição do Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais Catarinenses. Vamos conversar com o atual diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, o Volney Chucre. Boa tarde, Volney. Tudo certinho? Boa tarde. Certinho não tá, mas a gente tem que levar, né? A pergunta retórica de sempre. Retórica. Tudo certinho, né? Tá tudo. Bem, o Sintesp é filiado à Central Única dos Trabalhadores. E a briga para defender os direitos dos trabalhadores está envolvendo o Sintesp, CUT, todas as centrais, está um assinte. O ataque aos direitos dos trabalhadores, não está não, Volney? A gente tem que fazer uma retomada, né? Inclusive, quando a gente fizer a retrospectiva desse ano, a gente vai ter que falar muito sobre o golpe de Estado que foi patrocinado pela Fiesp, pela imprensa, pelo Parlamento brasileiro, pelo Judiciário brasileiro, né? Que está se concretizando a cada dia. Tudo aquilo que a gente avisava, que o golpe não era contra o PT, o golpe não era contra a Dilma, o golpe era contra a classe trabalhadora, a gente está vendo se acirrar aí a cada dia, né? O desenho do golpe já estava montado antes, né? Primeiro tira o Temer, deixa o Temer fazer todo o trabalho sujo. Por isso que tem PEC 287, que é a PEC que muda as regras da Previdência. Da aposentadoria, né? Da aposentadoria. A PEC 241, que virou PEC 55 no Senado, que congela por 20 anos os investimentos públicos em educação, saúde, infraestrutura. Os concursos públicos provavelmente vão deixar de existir. Né? Vão deixar de existir. Os estados vão ter que se adaptar a essas mudanças que vão acontecer na Constituição Federal. Então, tudo isso nós já avisávamos antes, né? Já tínhamos essa perspectiva, né? Então, tudo está se desenhando para que o golpe se consolide com a eleição indireta no Congresso, via Congresso Nacional, né? De algum dos personagens do PSDB, ou mesmo ou Fernando Henrique Cardoso, ou Nelson Jobim. E a gente já está cantando essa pedra há bastante tempo, né? Já está dizendo que era isso que ia acontecer. A gente tem tido um diálogo com a população nesse sentido, né? Com a nossa base do Sintesp, nós temos tido esse diálogo nesse sentido, né? E tudo isso para beneficiar os banqueiros e os acionistas de bancos, né? Que esse processo todo é para livrar os bancos da crise e jogar a conta da crise nas costas dos trabalhadores. Nós já avisávamos isso há bastante tempo, né? E isso está se concretizando a cada dia, né? Hoje mesmo nós saímos daqui, já vamos para o ato hoje, dia 13, um ato. No ato contra essa reforma da Previdência. Contra a reforma da Previdência, contra a aprovação da PEC 55, embora ela já esteja sendo votada já está praticamente tudo aprovado, o texto básico foi aprovado. O problema é que a população não entende, não tem acesso à informação. A grande mídia não está esclarecendo o que é isso. A grande mídia não faz a menor questão de esclarecer o que significa essa PEC, qual é o verdadeiro significado dessa PEC. Eles vendem para a população uma ideia de que a PEC é necessária, de que é necessário fazer esse congelamento. É necessário, sim. Para quê? Para sobrar muito dinheiro para os bancos. É por isso que ela é necessária. É necessária para uma parcela da população, que são 10 mil famílias. 10 mil contra famílias. Toda uma população de 200 milhões de habitantes que nós temos. Então, é uma coisa necessária para essas 10 mil famílias que dominam toda a imprensa brasileira. É preciso que a população entenda que essas 10 mil famílias
que serão beneficiadas com a PEC 55, são as famílias que dominam toda a imprensa aberta, tudo que você vê na televisão, absolutamente tudo que você vê na televisão aberta, que dominam tudo o que é escrito nos jornais, nesses grandes jornais, nos grandes sites de informação. Então, a informação vai ser passada para a população dessa forma. É preciso que a população tenha essa consciência de que o que está sendo passado para ela como verdade, é uma verdade que interessa apenas a 10 mil famílias contra uma população de 200 milhões de habitantes. Então é isso que precisa ser dito. Precisa ser dito que o que está sendo aprovado vai beneficiar uma parcela da população, que não vão ser os trabalhadores. Essa parcela da população é formada de 10 mil famílias, que são os investidores dos bancos. Então, dito isso, é preciso que a população reaja a esse ataque que está sendo feito. Então, é preciso, para esse conjunto de 10 mil famílias, é preciso que se aprove a PEC 55, é preciso que se aprove a reforma da Previdência. E por que se precisa aprovar a reforma da Previdência? Para que force o trabalhador a procurar a previdência privada, a previdência complementar, né? Se você quiser se aposentar um dia, você vai ter que fazer um plano. A própria Rede Globo já chamou os especialistas, e os especialistas vão para a Rede Globo para dizer o seguinte: olha, é mais interessante você depositar tanto por mês numa poupança, porque ao final desse período você vai ter tanto. É mais lucrativo para você. Ou seja, estão dizendo para a gente, eles estão dizendo para a gente que é o seguinte: saiam da Previdência Pública e vá para a Previdência Privada, coloque seu dinheiro no banco, faça com que esse dinheiro, esse volume de dinheiro seja bancário, seja financeiro. Ou seja, eles estão tirando dinheiro do público para jogar no financeiro, literalmente, e fazem isso na maior cara de pau, dizendo que isso é bom para a população. E a população que só tem como fonte de informação, né, esses meios de comunicação, acaba comprando essa ideia, como se isso fosse beneficiá-la no futuro. Né? Isso é o fim da aposentadoria solidária. E tem mais uma coisa que é preciso que se diga. A Previdência faz parte daquilo que a gente chama de Seguridade Social. E a Seguridade Social é quem paga o trabalhador que fica desempregado, quem paga, a Seguridade Social é quem paga o trabalhador que fica doente. Então você, acabando com a Previdência, você vai estar acabando com todos esses direitos. Ou seja, você não vai poder mais adoecer. Você não vai mais poder ficar desempregado. Ou se acontecer, vai ficar desamparado. Fica completamente desamparado. Se acontecer de você ficar doente, você vai ficar sem salário. É isso que eles estão dizendo. Porque o tempo que você fica recebendo auxílio-doença não vai mais contar como tempo de contribuição. Isso também? Sim, isso está colocado dentro da PEC. Isso está colocado dentro da PEC. O tempo que você deixa de contribuir, você não conta para o tempo que fica encostado, não conta contribuição. Não conta como contribuição. Isso, assim, essa é a PEC da morte. Ela tem que trabalhar até a morte, literalmente. Vem o presidente da Câmara dizer que ele não vê problema em trabalhar até os 75 anos. Não vê problema para ele. Para ele não é problema trabalhar até os 75 anos no ar-condicionado dentro de uma Câmara de Deputados. Para ele realmente não pode não ser um problema. Agora, tem que imaginar que um bom percentual dos trabalhadores vão trabalhar até a morte. É preciso que se diga que a média de idade no Nordeste brasileiro é abaixo dos 65 anos. Ou seja, as pessoas morrem antes de se aposentar. Bem antes de se aposentar. Já morrem antes de se aposentar. Se a gente elevar essa idade mínima para 65 anos,
né, a grande média dos trabalhadores, em especial do Nordeste, mas não só, mas a grande maioria da população pobre, empobrecida, vai trabalhar o tempo inteiro sem o direito de se aposentar um dia. Sem o menor direito de se aposentar um dia. Então isso é preciso que se diga, é preciso que a gente se organize nos locais de trabalho, comece a debater esses assuntos, comece a entender o desenho do golpe, porque o golpe é a montagem disso tudo, né? E com a participação do judiciário, claramente com a participação do judiciário. Está envolvido, é? Completamente envolvido. O judiciário dá uma aparência de legalidade naquilo que é inconstitucional, absolutamente inconstitucional. A Dilma caiu sem ter roubado absolutamente nada, sem provar nada, sem ter nenhuma acusação contra ela, nenhuma, né? Numa total ilegalidade que tem a aparência de legal porque tem a participação do STF. Agora, é preciso que se diga claramente. Era preciso derrubar a Dilma para que eles pudessem ter o aumento que tiveram de 41%, porque a Dilma vetou. Do judiciário? Do judiciário. 41%? 41% de aumento. É preciso que a população entenda que tem juízes, né? É preciso que a população entenda que tem juízes que ganham R$200 mil por mês. R$200 mil por mês. Não, você está brincando isso? Não, por ano? Não, por mês. 200 mil? 200 mil por mês. É preciso que se diga que o juiz Sérgio Moro, grande paladino da moralidade, ganha R$80 mil por mês. É preciso que a população entenda isso e se diga isso. É preciso que existe todo um complô, né, para que isso esteja acontecendo. Sem falar no pré-sal, né, que foi aberto, que era para ser para a educação e para a saúde, agora sabe-se lá para onde vai? Vai para os estrangeiros, né? Quer dizer, então o golpe foi dado exatamente para pilhar toda a possibilidade de o país ter um desenvolvimento sustentável, né? Foi para isso que foi feito, é para sustentar os banqueiros, essas 10 mil famílias que são financistas, né? Que aplicam dinheiro no mercado, né? Assim, a gente pode ver o comportamento dos grandes investidores internacionais, né? Os grandes investidores internacionais fizeram com que a Petrobras tivesse os seus valores de bolsa, de mercado, despencando. Para quê? Para que eles pudessem comprar, e compraram vários ativos, né? Vários ativos, os grandes ativos da Petrobras, exatamente porque daí o controle passa a ser deles. Então é isso que está em jogo. O que está em jogo é a soberania nacional, o que está em jogo é a capacidade do Brasil se desenvolver, a capacidade dos brasileiros poderem sair da linha da miséria, como foi conquistado nos últimos anos, né? E a gente tende a ter um investimento público menor do que países como os países da África que passam fome, né? E você então, falando... essa é o resumo do golpe, que a gente está se manifestando já nessa terça-feira. Nós vamos estar colocando isso, né? E as consequências do golpe, elas não param aí, né? Elas vão se ramificando. Então, aqui no governo do estado, por exemplo, já tem reflexos, enfim. É isso que a gente precisa discutir e debater. Uma análise de conjuntura bem interessante, né? Que você, telespectador, garanto, não tem acesso em outro meio de comunicação, né? Preste atenção, tenha plena liberdade, né, de questionar, duvidar, mas vá se informar para ver se não é exatamente isso que está acontecendo, né? Aliás, está rodando pela internet agora a tal da pirâmide da distribuição de renda. E ali diz que 40% da população mundial tem 1% da riqueza mundial. E menos de 1% da população mundial tem 50% das riquezas do planeta. É uma distribuição inqualificável, né? Inqualificável. É preciso que se diga assim, né? 700 mil
pessoas são donas de metade de tudo que tu olhar. 700 mil pessoas. 700 mil dos pessoas. 7 bilhões de Dos pessoas. 7 bilhões de pessoas, 700 mil é dona de metade de tudo que tu olhar. Tudo que tu conseguir enxergar. 1% do... 1% da população. Tudo que tu conseguir enxergar, né? De tudo que é riqueza, de toda energia, riqueza, construção, tudo. Tudo. Metade é desses 700 mil. A outra metade é dividida entre os 7 bilhões restantes. E pelo jeito são eles também que mandam nos governos, né, para aprovarem pacotes de leis. Essa é a grande engrenagem. É preciso que a gente se organize, discuta, debata nos locais de trabalho, faça se organize, essa discussão, eu acho que é a grande... Porque muitas vezes assim, os nossos filiados cobram, por que o sindicato não está fazendo tal ação, tal coisa com relação à minha categoria, como se o sindicato fosse o responsável. Como se o sindicato fosse responsável e não tivesse gente manipulando para que aquilo não aconteça, entende? Então, assim, é preciso a gente parar, conversar, e nós temos poder de pressão, mas é preciso organização para ter esse poder de pressão, né? União, né? Nos unir. Nós, no sindicato, nós procuramos fazer isso. Certo. E então, nesta terça-feira, dia 13, está havendo manifestação aqui em frente ao terminal central urbano. No Largo da Alfândega, a gente vai se reunir no Largo da Alfândega, vai fazer a concentração no Largo da Alfândega, e depois a gente tem uma comissão que vai definir o conjunto do ato, né? O que nós vamos fazer a partir daí. A concentração é no Largo da Alfândega, daí nós vamos ver o que nós vamos fazer, se vamos caminhar, se vamos para o Ticem, enfim, o que nós vamos fazer. Tá aí a oportunidade, né, do telespectador internauta ser cidadão e participar, né, botar sua voz na rua. Bem, Vonei, quem sabe esse vai ser o nosso último encontro de 2016, né? O Sintesp vai entrar num pequeno recesso de final de ano. Sim, o recesso vai coincidir com o recesso do governo do estado, que é a partir do dia 22 até o dia 9 de janeiro, esse é o recesso. Do dia 9 de janeiro até 1º de fevereiro, nós estaremos trabalhando em regime especial e regime de plantão, com um dos nossos dirigentes fazendo o plantão, os trabalhadores todos, mas um dos nossos dirigentes, exceto quem está de férias, enfim, né? Mas o Sintesp vai funcionar desse jeito, né? Nós faremos uma reunião estadual de diretoria no dia 20. Agora de dezembro. Agora, dia 20 de dezembro. Para já planejar 2017? Para já planejar as iniciativas que nós vamos ter que ter já em janeiro, fevereiro, enfim. Nós estamos com uma assembleia deliberada para fazer em fevereiro. Já existe a deliberação de se fazer aqui em Florianópolis uma assembleia estadual aqui em Florianópolis, com a organização no estado inteiro, mas faremos, já está marcado, né? Inclusive porque faz 4 anos que o governo não cumpre a lei da database, e pelo jeito que se alinha as coisas, ele não vai cumprir mais um ano. Então, existem várias demandas que nós vamos precisar discutir. Hoje mesmo, a gente reunido, estávamos debatendo sobre o fim da Coab enquanto companhia, né? Como um desmonte. Estão querendo desmontar a Coab? Fim da Coab, já está na Assembleia, está para votar. Então vai votar isso. Companhia de Habitação. Companhia de Habitação. Tem outros órgãos que eles estão extinguindo, estão acabando, né? Exatamente porque não tem compromisso nenhum com o serviço público, né? Mas enfim, isso vai estar colocado, né? Amanhã mesmo vai ter, amanhã, quarta-feira, tem a votação que vai tentar legalizar, e aí eu coloco esse legalizar entre aspas, porque tu não torna um ato legal a partir de uma nova lei. Se o ato era ilegal antes, ele continua sendo ilegal.
mesmo que depois tu mude a lei e desconsidere aquilo como crime. Mas quando ele foi cometido era crime, então continua sendo crime. A pedalada fiscal com a Celesc. Que é exatamente... nós não estamos chamando de pedalada porque pedalada seria você, você dar um giro numa coisa. Não, o que houve não foi pedalada, o que houve foi roubo. Porque tirou dinheiro da educação, tirou dinheiro da saúde. Dos municípios. Tirou dinheiro dos municípios, tirou dinheiro dos poderes, tirou dinheiro para isso, para colocar no fundo social. Esse fundo social é administrado pela pessoa do governador. Ele determina onde vai ser aplicado isso ou aquilo e tal, da forma como ele bem entender. E esse dinheiro, a gente sempre falou, é utilizado para as barganhas políticas, né? Para comprar prefeitos e vereadores de determinado município. E isso a gente sabe e é dessa forma que se age. Inclusive isso foi condenado, teve a condenação do Tribunal de Contas do Estado, né? É preciso que se diga que houve isso, por isso que o Fórum em Defesa do Serviço Público está pedindo o impeachment do governador, né? Entrou com uma ação de impeachment do governador. No final de outubro, né? No final de outubro, está protocolado. O que eles vão fazer nós não sabemos ainda, mas está lá, nós temos essa luta e é preciso que a população saiba disso, porque isso não vai sair na RBS, não vai sair na Requecor, não vão ventilar essas informações porque não interessa para eles. Né? Só para você ter uma ideia de como é que funciona isso, Florianópolis viveu agora esse tormento que foi... Um furacão. O furacão, né, que passou. O que isso saiu em nível nacional? Nada. Por quê? Porque não interessa para eles. Assusta o turista? Assusta o turista. Não saiu nada. Não. Nem aquela vez que mais de 1000 turistas ficaram com dor de barriga ali por causa da água, também não saiu nada. Né? Não sai a nível nacional. É uma coisa que eles fecham para que para que não blindam, para que as pessoas não discutam, Enfim, é assim que funciona a imprensa. Eu acho que vale esclarecer para o telespectador internauta isso que você falou sobre a tentativa do governo de legalizar um roubo, como vocês estão chamando, né? O que aconteceu foi que a Celesc, as centrais elétricas de Santa Catarina, que tem que repassar o imposto que ela recolhe para o governo do estado, ao invés de repassar pelo trâmite legal e usual, botou esse dinheiro, doou, essa é a expressão que usam, né? Doou para esse fundo social administrado pela pessoa exclusiva do governador. Isso tirou os 25% da educação, tirou os 12% da saúde, obrigatórios por lei, tirou o repasse dos percentuais para os 295 municípios catarinenses, que aliás já estão batendo a boca no trombone, né? Sim. Querem os seus 100 milhões. Os poderes, o TJ, a Assembleia Legislativa. E é preciso que o servidor, principalmente o servidor público estadual, fique atento, porque isso não contabiliza como imposto. Não contabilizando como imposto, a arrecadação é menor. Se a arrecadação é menor, a lei de responsabilidade fiscal, o teto da lei de responsabilidade fiscal é mais baixo. Isso pressiona o salário do servidor. Até aí tem reflexo. Então tem reflexo sobre isso também. E nesta quarta-feira, dia 14, querem aprovar uma lei que vem tentar legalizar isso. Tentar legalizar isso. E diga-se de passagem, né? E por que eles estão fazendo isso agora? Porque exatamente nós entramos com um pedido de impeachment dele e alegamos por causa dessa questão. Foi pedido o que eles querem fazer? Não, vamos legalizar isso antes que isso dê problema lá na frente. Não adianta. Né? E o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim como os tribunais, entendeu, vão passar um recibo de incompetência se não fizerem nada com relação a isso. Vão passar certificado de comprometimento. De comprometimento com o governo do estado. Bom, talvez seja o certificado de garantia, né? Porque nos corredores já se sabe que é isso. Alguma coisa, né? Já se sabe. Bem,
Final de ano vai haver uma confraternização, já houveram confraternizações em todos os departamentos do interior do estado. Sim, já, sim, né, nós fizemos 6 confraternizações no interior. Criciúma, e vamos fazer... Chapecó, Joinville, Blumenau. Essa reunião ela vai terminar com uma confraternização, né, entre a diretoria, os funcionários. Agora no dia 20, aqui em Florianópolis. Dia 20, isso. Uma grande reunião de trabalho. Isso. E convidar novamente, né, principalmente os servidores públicos municipais estaduais catarinenses que acessem o sintesp.org.br, cadastrem lá o seu e-mail e o seu telefone, o e-mail principalmente, e o número da conta corrente para ter restituído facilmente esse valor do imposto sindical que é cobrado, compulsório, né? E que o Sintesp faz questão de devolver, mas é bom ter lá atualizado o número da conta. Isso. Porque o que os dados que o governo do estado tem informado não tem sido suficientes. Não tem batido. Mas essa campanha está sendo um sucesso. Ainda bem que tem. O pessoal está cadastrando. Começa a mexer no bolso, a moçada participa. É bom. Tem bastante gente participando. Tá bom, Volney. Então, até 2017, para mais um Floripa em Foco do Sintesp. Né? E faltou mandar um alô, algum agradecimento, algum recado para a gente fechar, aproveitando que está todo mundo nos assistindo. Aproveitar para dizer que fiquemos em alerta, né? Porque a qualquer momento pode vir mais um pacote da maldade, como costuma acontecer com o governo do estado sempre no final do ano. Então vamos ficar em alerta e amanhã, todo mundo hoje no ato e amanhã na Assembleia Legislativa para fazer pressão para que essa ilegalidade, essa imoralidade não passe na Assembleia. Não fique legalizada, né? Pelos nossos deputados. Bom final de ano, um ótimo 2017. Para todo mundo também. Para o telespectador também, que pode rever esse bate-papo com o Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, daqui a pouco a partir das 22 horas na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.